Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos dar sequência no vídeo 109. E no vídeo 109 nós vamos para a questão 146. E essa é a questão 146, ela é a última do tema alma. Agora eu quero explicar uma coisa. Mediante tudo que você ouviu aqui, você não ouviu nada do que eu gostaria de dizer. Eu confesso. Eu gostaria de dizer tanta coisa, porque, olha, eu sou do tipo daquelas pessoas assim, ó. Por exemplo, se me mandarem plantar um pé, se me mandarem plantar uma semente de manga lá no meio do pasto, eu sou uma pessoa assim muito minuciosa. Uma amiga minha diz que eu sou o Saraiva da escolinha do professor Raimundo. Em parte ela está certa, porque é o nível de compreensão que eu tenho. Só que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Então eu estou aqui, eu estou cercado por alguns espíritos, amigos, que estão me dizendo, isso não pode ser esclarecido agora, isso não pode ser dito assim, isso não pode... Eu falo assim, mas como que eu vou dizer isso? Diga isso, diga aquilo, diga isso, diga aquilo. Às vezes tem coisas que eu digo que nem condiz, mas tem que ser dito. Porque não condiz para aquele que tem conhecimento, para aquele que não tem, ele vai chegar até lá. Então, se a pessoa me manda plantar uma semente de manga lá no meio do pasto, você acha que eu chego lá no meio do pasto, perfuro um buraco e planto a semente? Não. Olha só para você ver o que eu faço. Mas está de acordo com o tema aqui, 146? Tá, você vai entender. Eu primeiro procuro um local lá no meio do pasto. Eu perfuro um buraco 1 por 1 de largura, meio metro de profundidade. Pego aquela terra, um pouco daquela terra, levo para um agrônomo analisar o pH da terra. Depois das análises todas prontas, ali eu acrescento todos os insumos, as matérias orgânicas, as matérias, né, que falta ali naquela terra, e coloco a terra dentro daquele buraco. E eu pego um pouco daquela terra, levo para casa, coloco dentro de uma saquinha. E ali eu introduzo a semente e deixo a semente nascer. Depois que ela nasce, depois de alguns meses que ela nasce, é que eu pego aquela semente, levo até aquele buraco, que você sabe que já está preparado já. Introduzo ela lá, coloco uma cerca em volta. Por quê? Porque ali tem cavalo, tem vaca, tem animais que podem vir ali comer aquela plantinha, porque ela já germinou. Então aquela plantinha ela vai passar por intempéries, frio, sol, chuva, vendaval, tempestades, fungos, bactérias, pestes, de tudo quanto é espécie. Você entendeu? E eu vou procurar amparar aquele pé de manga até ele crescer. Depois que ele cresce,
Aí ele vai começar a dar os primeiros frutos. Então, olha só para você ver. Se você pede para alguém, plante esse pé de manga lá na horta. Ele vai lá, fura com enxadão e planta o pé de manga. Sem analisar o pH da terra, sem analisar se está faltando matéria orgânica, sem analisar se está faltando cálcio, sódio, entendeu? E muitas outras propriedades. Eu não. Eu vou na base. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o Luiz fala demais. Mas não é. Esclarecer, né? Olha aqui, ó. Nós vamos falar só a respeito da questão 146, porque depois, a próxima questão, 147, fala sobre o materialismo. Só que nós vamos deixar para os próximos vídeos, que é no outro dia. Então, pode ser que aqui façamos um vídeo menor, né? A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita. Olha que interessante, né? Algo que nós já dissemos em questões anteriores, de uma forma devido à evolução do ser, aqui nós vamos ter que dizer de outra forma. Não sei se você vai conseguir se lembrar. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, começou o problema. Porém é um problema. Nos grandes gênios. Agora eu não sei se você se lembra que nós no esmiuçamento, nós tratamos da alma numa determinada circunstância em que ela se encontrava numa situação. Vamos ver se eu encontro aqui. Não vou conseguir encontrar aqui agora. Tá. Mas ela encontrava-se aqui envolta, né? Em volta do corpo físico, devido ao nível evolutivo daquele ser. Agora aqui, ó. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente ocupa o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm toda por objeto a humanidade. Agora você observa que esses gênios não são espíritos puros e nem perfeitos. São seres que ainda vivem subjugados às reencarnações. São seres que ainda não são considerados seres diáfanos. Por quê? Porque eles ainda não perderam a forma. Por quê? Porque aqui está escrito, ó, porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, a alma reside mais particularmente na cabeça. Então, se tem cabeça, é porque ele ainda não perdeu a forma. Ao passo que ocupa principalmente o coração. Se tem coração, é porque ainda não se tornou diáfano. Você está entendendo? Ele não perdeu a forma. Ele ainda encontra-se em processo de evolução. Não é um espírito puro.
Porque o espírito puro, por mais que não é o último grau na escala elaborada pelos bons espíritos de Kardec, mas não é. É a última escala para nós que nos encontramos no nível evolutivo que nós nos encontramos. Naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Então, que muito sentem, né? Então, se muito sente, é porque eles ainda possuem aqueles sentimentos. Então, não são espíritos puros e muito menos espíritos perfeitos. Encontram-se em processo de evolução. Pergunta: que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? O que se deve pensar desses seres que situam a alma num centro vital? Né? Em determinadas partes do corpo, né? Que isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo. É de acordo com a evolução do ser. Por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Isso é relativo e é complexo. Isso aqui é para um nível de espírito que ainda não possui, ele não se encontra numa escala assim mais evoluída. Por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses o confundem com o fluido ou o princípio vital, que já é diferente. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Olha só para você ver. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Agora, isso é muito relativo e é muito complexo, porque pode ser tanto nas regiões, pode ser tanto no corpo físico todo, como pode ser em determinadas regiões no corpo físico, até porque nós temos que entender que o corpo físico, ele é a sede responsável por toda a evolução, tanto moral quanto intelectual, cultural, do espírito, da alma. O corpo físico todo. Não existe assim uma região circunscrita. Está aqui, mas nós temos que assimilar isso. Porque vamos pensar da seguinte forma: encontra só na epífise, por exemplo. Beleza. Então, se nós cortarmos daqui para cima, nós podemos jogar daqui para baixo fora, porque isso daqui para baixo não presta para mais nada. É só daqui para cima que serve. Então nós temos que raciocinar nessas questões. O corpo, uma vez o espírito que reencarna ali mediante aquele corpo, entendeu? O corpo é a sede daquela alma. O corpo é responsável. Ele é a vestimenta do espírito.
Se o espírito evolui, evolui graças àquele corpo. Se ele evolui, tá? Agora, se ele não evolui, o problema já é dele, espírito, e não do corpo. Por quê? Porque os instintos primitivos, todas essas mazelas inferiores, encontra-se no espírito e não no corpo. Agora, circunscrito em determinadas regiões na massa encefálica. Ora, então, por exemplo, pensemos da seguinte forma: o espírito atua em determinado... Não sei se você vai conseguir entender isso. O espírito atua em determinada região no sistema neurológico e, através da glândula pituitária, hipófise, pineal, né? Do tronco encefálico, né? E de outros, né? O cerebelo, o cerebelo, né? O espírito intui. Para quê? Para quê? Para que eu saia e faça a caridade. É a massa encefálica que está sendo beneficiada 100% ou o corpo todo que está sendo beneficiada? O centro total é o corpo todo ou só a massa encefálica? Vamos entender que seja o corpo total, sem o qual a alma não conseguiria lograr êxito. É só isso que eu quero que você entenda. Cortemos as tuas mãos, teus braços. Cortemos as tuas pernas. Aí, o teu eu te inspira a fazer a caridade. E lhe diz assim: caminhe até os necessitados. Como que você vai caminhar se você não tem perna? A gente tem que raciocinar. E não é difícil raciocinar. Entendeu? Ainda mais quando Kardec e os bons espíritos, eles já nos entregaram tudo mastigado. A gente só está esmiuçando para poder tentar mostrar alguns pontos de vista. E como eu disse no princípio, aqui, principalmente na questão alma. Existem muitas questões que não me permitiram que eu dissesse. Não é que eu não quis. Porque a hora que, por exemplo, se eu perceber que não me sinto preparado para poder esmiuçar certas situações aqui, eu mesmo paro. Do mesmo jeito que eu comecei, eu paro. Mas não, eu comecei esse trabalho autorizado. E eu não vou parar esse trabalho, só se me pedirem. O dia que me pedirem, pare, na hora. Você não vai ver mais vídeos meus postados. Agora, 10 questões, comente 2 apenas, Luiz. Você não sabe a tortura que é para mim estar aqui, sabendo que existe mais 8 questões que eu poderia explicar, mas que eu não posso explicar. Porque você acha que eu vou desobedecer o patrão, gente? Você trabalha numa loja que pinta calças, de pintura de calça. O patrão chega e diz assim: olha, nós vamos pintar todas as calças hoje de azul. Você vai ser
bobo. Você vai desobedecer e você vai lá e vai, em vez de pegar a cor azul, você vai pegar a cor vermelha? Só se você quiser ser mandado embora. E eu tô ganhando um salarinho dele lá. Então eu vou ficar quietinho. 10 questão, meu filho, só 8. Pois não. Pois não. O senhor que manda, professor. O senhor que manda. Aí eu tenho que macegar algumas coisinhas, fazer algumas comparaçõezinhas e tudo bem. Mas nós vamos para o próximo vídeo, porque o próximo vídeo vai tratar sobre o materialismo.